Bom, é preciso reconhecer que a gente vive em uma sociedade que o dinheiro é essencial para a concretização dos nossos desejos, sonhos, objetivos. E por isso mesmo ter uma saúde financeira é muito importante. Prezar pela saúde financeira representa manter receitas e despesas em equilíbrio e, em uma situação ideal, garantir que a renda não seja completamente suprida pelas contas, né? Significa o quê? Que você tenha saúde no seu bolso para que você consiga pagar as contas e consiga relaxar e usufruir e ter prazer na vida. Assim como a saúde física, em que a prevenção é o melhor remédio, a forma mais assertiva de alcançar a saúde financeira é pela tomada de decisões com cautela e precaução, com o objetivo principal de transformar gastos não prioritários em reservas de emergências ou mesmo em investimentos, conforme as possibilidades e o perfil aí de cada indivíduo. Muitas pessoas não têm ideia da vida financeira e muito menos de como organizar a sua vida financeira. Isso acontece por conta de um provável descuido das gerações passadas, né? Nossos avós, nossos pais e até nós mesmos não tivemos essa cadeira, essa saúde financeira dentro dos seus colégios, dentro das escolas. Deixamos de estudar os meios de organizar o nosso dinheiro e a gente termina por não ter vantagens desse planejamento do que isso poderia trazer para a gente. Então, preconizar a saúde em detrimento de itens e atividades não essenciais é uma boa maneira de viver melhor. O mesmo vale para as suas finanças, que desequilíbrios são capazes de aí gerar severas dores de cabeça. Quando eu falo de dores, gente, eu estou falando de dores reais, dores emocionais também, além de dores físicas. Quantas vezes você já perdeu o sono, se sentiu com dor no corpo, por estar preocupado com as contas, com as despesas? Hoje em dia, cada vez mais se discute sobre esse tema, até porque a pandemia veio para ressaltar essa necessidade de olhar para si, evidenciou a falha de muita gente em relação à falta de planejamento financeiro. E por falar esse tema, a gente vai conversar agora, a gente recebe aqui no nosso Com Saúde um casal que tem tudo a ver com esse assunto e vai explicar muito melhor para a gente. Então, seja bem-vindo, Nazareno Lima, CEO da Alpha Way Investments, uma assessoria financeira, e também Venísia Ferreira, terapeuta sistêmica, tá? Especialista em neurociência aplicada ao treinamento e desenvolvimento e facilitadora do programa Morfossíntese. Recebo vocês com muito carinho aqui no nosso programa Com Saúde. Vocês já estão conectados aqui com a gente? Opa, acabei de ter informação de que a conexão caiu, mas já está voltando. Venísia, seja bem-vinda aqui no nosso Com Saúde. Já estamos conectadas. Muito obrigada, Amanda, pelo convite, pela acolhida aí. Bom dia, pessoal. É uma satisfação grande estar aqui com vocês. Tivemos um probleminha aqui da rede, mas já conseguimos conectar de outra forma. Perfeito. O Nazareno também está conseguindo conectar com a gente? Já deve estar entrando, né? Conseguiu, Nazareno? Consegui agora. Bom dia, Amanda. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, Nazareno, aqui no nosso programa Com Saúde. Obrigado, Amanda. Prazer é todo meu, viu? Bom dia a todos, seus queridos ouvintes. Muito obrigada. Olha, hoje o assunto, eu convidei vocês dois para a gente entrar nesse bate-papo ao vivo, integrado, porque eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra. A gente falar de saúde financeira, a gente fala de saúde emocional, envolve vários fatores, né? Como a gente pode gerar experiências positivas, mudar a vida de muita gente, muitas pessoas que nunca pensaram que poderiam chegar num resultado positivo financeiramente, pensando na saúde do bolso, agora vão poder. E eu queria começar perguntando, né, para a Venísia, se de fato existe um aumento no número de casos, por exemplo, de depressão, de ansiedade, em momentos de crise econômica. Com certeza, Amanda. Há uma instabilidade, né, emocional que pode comprometer, inclusive, a família, né, a estrutura familiar. Você está me ouvindo bem? Tô sim, pode continuar falando. Tá, desculpa. Porque... Então, assim, principalmente em momentos de crise, né? E aí é preciso que a gente entenda que momentos de crise são momentos de oportunidade. Eu vou te pedir só para baixar um pouquinho o retorno do seu rádio, aí da sua... Tá. Porque como a gente está sem fone, a gente fica ouvindo o eco. Aí baixando um pouquinho o retorno, a gente consegue ouvir melhor. Pronto. Tá, melhorou? Perfeito, tá perfeito. Certo. Então, assim, a gente precisa entender que os momentos de crise, na verdade, eles são momentos de criatividade, né? Se a gente tirar
lá o S, né, fica CRI, a palavra crise. Então, é um momento que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Não se desesperar, mas principalmente procurar entender o que está acontecendo conosco, né, com o nosso emocional, com o mundo, né? Por exemplo, agora a gente está numa situação em que um vírus parou a humanidade, né? E para quê? Para que a gente possa refletir sobre nossas ações, o que nós temos feito, né? Tanto em todas as áreas da vida, né? Tanto na área do trabalho, como nessa questão interna, de como que a gente está lidando com a gente mesmo. Será que a gente não está se robotizando? Né? Como é que a gente está cuidando de todas as nossas saúdes, se é que a gente pudesse usar assim no plural, né? Usando mais esse conceito, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né? A saúde holística, corpo, mente, espírito, né? A parte social, emocional, inclusive a parte financeira, né? Só um minutinho. Como a gente está tendo eco, acredito que seja por conta do computador do Nazareno, algum áudio de vocês que estava aberto. E aí a gente fica com dificuldade de entender, porque dá um eco, né? E aí fica dificuldade da gente estar entendendo aqui do outro lado. Vou pedir então para você repetir só essa última partezinha. Pronto. Deixa eu me distanciar um pouquinho mais aqui. Então, eu estava falando que é importante, né, que a gente se perceba, né, com essa parada, né, que o vírus parou a humanidade, que a gente se perceba o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo internamente, porque, na verdade, saúde, né, até mesmo pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, é um conceito holístico, né, é corpo, mente, espírito, social, e também existe a saúde financeira. Então, a gente precisa não se desesperar, mas entender o que está acontecendo e, a partir daí, né, se conectar para entender o que você pode fazer diante de uma situação dessa, né? Perfeito. Eu sei que tem uma frase que você usa mesmo muito, né, que para empreender em qualquer área da vida é preciso começar por dentro. Então, as pessoas precisam acreditar em si. Muita gente está desacreditada, né? Fica sem esperanças, perderam o emprego nessa pandemia, não tiveram um planejamento financeiro, né? Que Nazareno entra nessa parte. Sim. Sobre essa questão dessa falta de planejamento, por isso que as pessoas também entram nessa crise. E aí eu queria que você falasse como que é possível resgatar isso, né? Resgatar essa autoestima, essa autoconfiança, essa acreditação em si mesmo, para que a gente comece a investir e a falar em planejamento familiar. Exatamente. Então, é muito importante, antes de você realizar qualquer coisa no mundo externo, né? Realmente, como você falou, para empreender em qualquer área da vida, você precisa estar bem consigo mesmo, né? Começar por dentro. Então, para eu me relacionar bem, seja com o outro, seja com o próprio dinheiro, seja com o trabalho, eu preciso fazer essa conexão primeiramente interna. Então, será que eu estou me valorizando, eu estou acreditando, né, trazendo à tona todo o poder que eu tenho aqui dentro de mim? Então, é importante a gente parar para refletir mesmo, né? O autoconhecimento é uma ferramenta essencial para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa superar limites, né? Sair aí do casulo, digamos assim. Então, é muito importante que você pare um pouco, né? Tenha minutos de introspecção mesmo, de conexão com você mesmo, de perceber, de pensar como é que você está agindo e reagindo diante de uma situação, né, para você conhecer qual foi a sua reação diante de algo que te aconteceu, para que na próxima vez que aconteça algo semelhante, você possa, né, ressignificar e agir de uma forma diferente a seu favor, né? Porque a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga, né? Então, depende do que você está acreditando. Se você não acredita que você é capaz, que você tem uma essência divina aqui dentro, né? Então, você acaba acreditando que tudo que está acontecendo foi você que é o que você merece, e na verdade não é. Às vezes a gente cresce, né, escutando algumas coisas, a gente falando aqui em relação ao dinheiro, por exemplo, que dinheiro é só quem é rico é quem é desonesto, né? Dinheiro não dá em árvore, né? Então, algumas coisas que a gente vai escutando quando é criança, e aí vai ficando aquilo ali no nosso inconsciente, e aí quando a gente se torna adulto, acaba que a gente afasta o dinheiro.
ao invés da gente se aproximar dele, entender realmente o valor que ele tem, né? Então, para o lado bom, né? Não ser escravo do dinheiro, mas o valor que ele tem para melhorar a sua vida, a vida das pessoas, a gente acaba tendo atitudes que afastam o dinheiro, né? Então, isso vai muito de como você está se enxergando, porque sim, nós merecemos, né? Todos nós merecemos ser felizes, a gente veio para essa vida aqui para evoluir, né? Para aprender com tudo que a gente passa e ressignificar e dar a volta por cima, né? E seguir em frente firme. Que bom. E falar em dar a volta por cima, agora eu vou dar a volta e vou dar também a voz, aliás, para o Nazareno Lima para conversar com a gente exatamente sobre isso. Agora que a gente já entendeu um pouquinho de como a gente precisa despertar essa consciência dentro da gente para que a gente melhore a nossa saúde emocional e, consequentemente, a nossa saúde financeira, por onde começar para que a gente faça esse dinheiro se aproximar da gente, Nazareno? Conta para mim o que é essa saúde financeira que todo mundo fala. Amanda, assim, eu respondo a tua pergunta porque eu fui camelô aos 9 anos de idade, né? Então, o trabalho, ele é essencial para você ganhar dinheiro. Mas quando esse dinheiro chega em você, o que você vai fazer com ele? Porque tem muita coisa para pagar, né? Tem uma pesquisa que mostra que, vamos supor que hoje você ganhe R$2.000 e amanhã você passe a ganhar 4.000. Você consegue, em poucos dias, já evoluir para esse novo padrão de vida, né? Então, eu falo sempre o seguinte: quando você está com dinheiro na mão e tem que comprar algo, você se pergunte, eu preciso comprar agora? Talvez não, você pegue parte desse volume financeiro e aplique no mercado financeiro. Foi isso que eu fiz, né? Então, eu hoje assessoro diversos investidores e passo essa mentalidade de que viva com os dividendos, né? Tem uma frase que eu gosto muito lá do meu Ceará que diz assim: nunca mate a galinha dos ovos de ouro, usufrua os ovos, né? Então, assim, o empreendedor brasileiro, não estou generalizando, mas não, às vezes ele mata a galinha de ouro, né? E aí como é que vai ter os ovos, os dividendos, né? Então, hoje existe produtos financeiros como fundos imobiliários, ações que te pagam dividendos. Então, espere, tenha paciência para poder você usufruir dos dividendos dessa sua aplicação, porque o dinheiro vai vir. Né? O dinheiro vai vir quando você trabalha. Tá? Então, é esse desafio que grande parte do dinheiro hoje do Brasil, que é quase 8 trilhões de reais, está na mão de ali 10% da população, né? Porque poucos conseguiram essa educação financeira, né, do valor do dinheiro no tempo, né? Infelizmente, a gente está aprendendo com essa taxa de baixa de juros agora, e as pessoas, poxa, em que eu vou aplicar, né? Então, a educação, ela muda, a educação financeira, a educação em empreendedorismo, né, de 6 milhões e 600 mil empresas no Brasil. Esses dados, eles estão disponíveis aí, que 80% dessas empresas, elas somem do mercado em 8 anos, né? Se a gente olhar, quase metade somem do mercado em 3 anos e meio, porque o empreender exige você estudar o negócio e estudar as finanças, né? Ontem eu estava numa live do CEO Ben Timol, que é o fundador da XP Investimentos, que ele dizia assim, ele montou a XP Investimento com o carro dele, ele vendeu por R$10.000 naquela época, né? Então ele começou de bem pequeno. Muitos empreendedores querem começar muito grande e aí quando você vê vai quebrar, porque a conta é fácil, despesa ela tem que ser menor sempre do que a receita, é simples, né? Mas a necessidade de você consumir, de você gastar, às vezes você não faz esse cálculo simples, né? Perfeito. Nazareno, explica pra gente por onde começar, né? Você falou assim, olha, tem gente que começa ganhando R$2.000, daqui a pouco conseguiu aumentar o salário, conseguiu, né, fazer uma hora extra, um outro emprego, conseguiu aumentar aquele valor, mas por onde começar? Muita gente que ouve acha, não, investir é só para quem é rico. Você deu um exemplo que você, né, da sua experiência de vida, que você começou sendo camelô e foi guardando aquele dinheirinho. A partir de quando
e como, né, a pessoa pode começar a pensar no investimento. Mas antes da gente falar em investimento, você falou de uma coisa, que foi economia. Você não gastar tudo imediatamente, porque como a gente se acomoda, é natural. A gente está ganhando X, a gente vive com X. Se ganha X mais Y, a gente acha que pode gastar mais o Y. E aí vai começando a se acostumar com um padrão de vida mais alto. É muito fácil. O que aconteceu nessa pandemia, que a Venise comentou no começo, foi isso, que muitas pessoas estavam acostumadas com um padrão de vida mais alto, viram que não estava entrando mais o dinheiro, porque diminuiu a produção, tudo parou, tudo fechou, e não conseguiam mais se estabelecer com um padrão de vida menor, ou outras pessoas aprenderam que dá para economizar e dá para viver com menos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Você pode começar com muito pouco, né? Hoje tem títulos do Tesouro do governo, com R$30 você consegue começar a aplicar. E com a demanda da internet, né, hoje no YouTube, o Google, ele tem uma seguinte missão: organizar as informações do mundo. Essa é a missão do Google. Então tudo está lá, né? Então eu sempre tirava um tempo para estudar, né? Hoje eu ainda tiro esse tempo para estudar. Todo dia você deve estudar, porque continuamente a coisa vai mudando. Então, se você não tem esse hábito de ser um estudante contínuo da vida, você se pega como uma marionete dela e não um missionário, né, da vida. Então, estudar, o que eu consigo fazer com R$30? Tem lá vários vídeos no Google sobre como aplicar no Tesouro, como abrir uma conta na corretora de graça, já existe essa possibilidade. Então, começa com R$30. E aí, com o tempo, você vai pegando gosto de poupar, né? Eu digo sempre que deveria você guardar 20%, se pagando primeiro. Então, você ganhou R$1.000, 20% é R$200, né? Ganhou R$100, 20% é R$20. Completa mais 10, porque aí começa a investir, né? Mas esses 20% você guarda. Você se paga, você guarda, é seu, né? Pensando no futuro, né? Então, 30% é mais ou menos as despesas variáveis e 50% das despesas fixas, né? Então, a maioria dos brasileiros usa os 100% como despesa, né? Ele não tira aquela parte dele. Mas, às vezes, o cliente, a pessoa não consegue guardar 20%, mas começa com 5%, cria o hábito. 5% eu vou guardar, depois 10%, depois 20%, né? Tem pessoas que, fazendo isso que eu conheço, chegaram com 1 milhão na bolsa. Ele começou a guardar 5%, depois 6%, depois 10%. Quando viu, ele estava conseguindo guardar 50%, né? Para pensar num futuro melhor. E aí você, com os dividendos disso, você vai comprar seus bens, como eu falei anteriormente, tá? Então começa devagar, mas cria o hábito. É importante a gente falar disso. Então, de começar, né? As pessoas que estão ouvindo a gente está aqui ao vivo para os 217 municípios do Maranhão. Então, a gente tem todas as comunidades, todo mundo ouvindo a gente, muita gente pensando, será que isso é fora da minha realidade? Uma dúvida que eu acho que passa na cabeça das pessoas é o seguinte, eu primeiro tenho que quitar as minhas dívidas, ficar zerado, sair do vermelho, para depois pensar em economizar, em investir, ou eu posso fazer isso? O que eu devo fazer primeiro? Acho que nessa pandemia muita gente adquiriu dívidas, muitas pessoas, né, mudaram aí a sua classe social, mudaram o seu meio de economizar e como sobreviver, passaram por umas situações apertadas, né, muita gente perdendo empresas fechando, e agora a gente fica essa interrogação, por onde a gente tem que começar do zero? O que eu preciso fazer para dar esse escape no meu orçamento? Sim, dívida tem que ser eliminada, né? Agora, tem dívidas mais baratas. Se aquela dívida... dívidas longas, como uma parcela de uma casa, né, um financiamento de uma casa, que tem lá a dívida de 6% ao ano, 8% ao ano, tudo bem, não precisa quitar essa dívida, né? Mas se for um empréstimo pessoal, que os juros no Brasil, para esse tipo de negócio, é muito caro ainda, apesar da taxa Selic estar muito baixa, aí tem que ser eliminada primeiramente, porque ela vai corroer todo o teu orçamento, né? Então, os empréstimos custam, em média, aí, 3% ao mês. Então, isso aí dá mais de 30% ao ano. Então, não vai ter aplicação que supere isso. Mas tem aplicações que superam alguns débitos, como o da casa própria, né? Então, 6%, 8% ao ano, você consegue hoje aplicar
para longo prazo, para obter uma rentabilidade melhor do que essas dívidas da casa. Mas as de curto prazo, de cartão de crédito, de curto prazo, tem que ser eliminado o mais rápido possível, porque isso vai corroer todo o orçamento, tá? Muito bem. Você fez E uma outra agora eu pergunta, pergunto, desculpa. isso. Aí a gente falou, né, se tem que realmente eliminar as dívidas para poder começar. E como que a pessoa pode fazer esse check-up do orçamento? Como você falou, você fez uma conta ali, 50% normalmente são essas despesas fixas, né, ou variáveis, aí tem os 30%, os 20% que você guarda para si. Com esses 20% que você guardou para si, que você pode sim pensar no investimento aqui de agora para frente. E como é que a pessoa pode melhorar esse orçamento familiar, esse planejamento familiar, porque quando a gente fala de orçamento, a gente fala de planejar, que foi o que as pessoas não fizeram, porque se tivessem feito, não estariam se preocupando agora durante esse período de crise econômica e pandêmica. Então, como que as pessoas podem fazer esse planejamento? Como é que elas podem começar esse planejamento? Sim. E é interessante você falar isso do planejamento, porque quem fez o planejamento tem o que a gente chama de caixa, né? Então tem caixa e compra mais barato em crises, porque crises, se você pegar os últimos 300 anos, sempre vai ter. E aí você com caixa, você compra negócios mais barato, né? Restaurantes mais barato, né? Porque o dinheiro só vai sair de uma mão aqui e vai para uma outra, de pessoas que conseguem fazer esse planejamento e conseguem ter caixa, né? Então, esse planejamento, a primeira coisa é você, do que eu ganho, 50%, como a gente frisou agora, e para as despesas fixas, né? Água, luz, telefone, né? Despesas como pessoa física, falando assim, né? Aquelas despesas que todo mês elas não sempre vai ter, né? E 30% são as variáveis, são as despesas que aparecem, né? Aparecem roupas, calçados, né? Que você tem uma viagem, então, uma emergência hospitalar, então tem aquelas despesas variáveis, né? Os 20% você vai aplicar. No início, você começa pelos produtos conservadores, os produtos que você consegue compreender, que é o que a gente chama de renda fixa, tá? Eu sei que a renda fixa hoje está rendendo muito pouco, né? Mas os países desenvolvidos, renda fixa é uma doença econômica, né? Quanto mais você ganha numa renda fixa, mais você enriquece poucas pessoas, os bancos, o governo, né, que você está aplicando com eles. Os países desenvolvidos, eles têm sim a taxa de baixa de juros, né, Europa, Ásia, Estados Unidos, agora o Brasil também. Essa pandemia se mensura aí que dezenas de países estão com a taxa de juros muito baixa. Eles conseguem diminuir muito a taxa de juros porque eles equilibram a inflação, né, a oferta e demanda. Então, essa doença econômica, esse indexador econômico chamado inflação é uma doença também. Quanto maior, mais os preços eles não conseguem ser harmônicos, né? Então, eu consigo diminuir a taxa de juros, por quê? Para eu ter dinheiro para emprestar mais barato para as empresas, para os negócios, para o país desenvolver. Mas quem tem dinheiro sobrando vai ganhar também com a taxa baixa de juros, né? Porque é uma taxa definida aí pelos órgãos do governo federal. Então, essa taxa de juros, hoje 2,25%, quer dizer, vou ganhar muito pouco. Ela vai preservar teu capital, esse primeiro momento, né? Que são os produtos conservadores. E aí, você conseguiu aplicar um montante suficiente, que eu chamo de reserva de emergência, na taxa de baixa de juros, que é mais ou menos assim, 6 vezes a tua despesa. Se você tem R$1.000 de despesa, aplica R$6.000 nessa taxa de juros. R$6.000. Se a tua despesa for 10 mil, 60 mil lá, né? Reserva de emergência. Passou, conseguiu acumular mais do que isso, aí você consegue olhar para outros horizontes de investimentos que vão te gerar mais rentabilidade. Porém, eles vêm com risco, não é incerteza, risco. Você ser sócio de boas empresas, você ser sócio das grandes empresas para ganhar com lucro, né? Nos Estados Unidos são 6 mil empresas na Bolsa, no Brasil são 402. Por quê? Nós vivemos aí os últimos 30 anos de muita taxa de juros, então as pessoas entraram num comodismo, aplicavam muito aqui na taxa de juros, estavam ganhando lá 14% ao ano, não, era muito fácil, né? Ninguém queria correr o risco de investir em empresas, né?
Então, e aí sobrou você já conseguiu montar a reserva de emergência, você vai para as aplicações de longo prazo, né? Que são as ações, são os fundos de ações, os fundos imobiliários, mas eles têm um sobe e baixa, mas quando ele baixa, quando ele sobe, ele tende a subir mais do que quando ele cai, né? É a evolução dos negócios, né? Então, você ser sócio das boas empresas de vários segmentos de banco, segmento da indústria, segmento da saúde, segmento de seguros. Então, você vai escolhendo as melhores empresas de cada segmento e elas vão te pagando dividendos, né, periodicamente, vão ganhando capital. A Bolsa, ano passado, subiu mais de 38%, né? A gente teve essa queda dessa pandemia no primeiro trimestre, não foi tão fácil, mas agora o segundo trimestre do ano, que a gente está falando aí de abril, maio e junho, houve uma recuperação muito forte da Bolsa, desses ativos também, né? Mais pressionado porque como os bancos centrais mundiais conseguiam imprimir dinheiro, que a taxa da inflação estava baixa, então as pessoas viram que financeiramente essa crise ela vai ser sustentada por essas grandes economias, tá? Estou fugindo um pouquinho do tema aqui, mas vamos lá. Eu acho que eu respondi, né, Amanda? Com certeza. E aí agora, tem até um dado aqui que a gente tem de uma pesquisa, né, que fala sobre educação financeira, uma pesquisa do Ibope, que mostra que 9 em cada 10 brasileiros mudaram os hábitos financeiros na pandemia. Então, a gente teve esse fator positivo. Segundo essa pesquisa, 51% afirmaram ter diminuído os gastos. Se diminuir os gastos, sabe que dá para viver menos, então, interessante continuar com esses gastos menores, enxutos, para conseguir pensar nesse planejamento que a gente está falando aqui. E agora eu volto para a Venísia, porque eu quero que a opinião dela, que ela fale para a gente como que essas pessoas, a gente está abrindo a mente das pessoas aqui, falando sobre algo que muitas vezes ninguém nunca pensou, sonhou ou imaginou, né? A gente conversando com o Nazareno Lima, CEO da Alpha Way Investments, falando sobre assessoria financeira, e como que a gente faz com que essas pessoas realmente abram a mente, saiam do comodismo. Foi uma palavra até que o Nazareno usou, para sair desse comodismo, e eu ainda digo mais, sair do vitimismo, porque a gente tem uma cultura de vitimismo muito grande implantada, né, na nossa região. Eu não falo nem só do Maranhão, mas eu falo da região Nordeste. A gente tem essas duas palavras, que é a síndrome do vitimismo e também a síndrome do São Paulismo, que as pessoas querem sempre que seja igual a São Paulo, né, que a gente tenha muito a ver com São Paulo, e não pensamos na nossa realidade, no que a gente pode estar fazendo aqui, que a gente pode sim ter sonhos grandiosos, e você, como fala de neurociência e fala de transformar, de treinar mentes, desenvolver pessoas para que a gente consiga chegar nisso. A gente tem várias inspirações, pessoas, coaches financeiros, coaches emocionais de vida, que também falam disso. Eu queria que a gente, para que a gente fosse conduzindo assim, né, para o nosso final da entrevista, a gente finalizasse com essa questão motivacional de sair do comodismo, do vitimismo, para a gente ser, né, um empreendedor, um investidor. Isso, Amanda, é importante você tocar nesse ponto do vitimismo, né? Porque, como falei no começo, não sei se me escutaram, né? Mas, como eu disse, um vírus parou a humanidade, né? Para quê? Para que a gente pudesse refletir, parar, o que eu estou fazendo comigo mesmo, o que eu estou fazendo com a minha vida, e aí, ao invés de a gente ficar se perguntando, né? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Né? E se colocando nessa postura de vítima, né? A pergunta seria, para quê? Para que está acontecendo isso? Para que eu estou passando por essa situação? Porque tudo na vida é aprendizado, né? Então, o que de fato a gente pode tirar de lição desse momento? E como é que a gente pode se preparar para daqui, sei lá, é porque nossa mente é preparada para ver, por exemplo, um cisne branco, né? O que é comum, o que é normal, né? Entre aspas. Mas aí, quando aparece um cisne negro de outra cor, a gente se assusta e recua porque não sabe o que vai fazer com aquilo. Então, a gente hoje está sendo preparado para lidar com o inesperado, né? E um detalhe importante é que o nosso cérebro, ele funciona semelhante a um aparelho de celular. Por exemplo, se eu digo,
meu celular está programado para ligar por voz, comando de voz. Então, eu digo, ligue para a Amanda. Ele vai ligar para a Amanda. Se eu digo, não ligue para a Amanda, ele também vai ligar para a Amanda. Ele não entende esse não. Então, o que, que a gente costuma fazer, né? Eu não vou mais gastar com besteira. Eu não vou mais comprar um monte de roupa, um monte de sapato. Eu não vou mais fazer tal coisa. O nosso cérebro não entende esse comando. É a mesma coisa se eu disser, pense agora numa torta de chocolate deliciosa, com calda. Pensou, né? E se eu disser, agora faça algo assim bem parecido e fácil como o que eu te pedi antes. Não pense na torta de chocolate. Já pensou? Não tem como. Então, não adianta eu dizer, não vou mais comer chocolate. Não funciona. Então, o que a gente precisa ter? Tomar essa consciência, né? O Nazareno fala sempre de quando você vai comprar algo, né? Dá aquele impulso, aquela vontade de você comprar algo. Às vezes até você está precisando mesmo, né? Mas e aí você precisa se perguntar, é o momento? Eu estou mesmo precisando disso? Será que eu posso viver sem esse item por um tempo? Né? Será que eu posso pegar esse valor que eu iria investir nesse produto e eu posso guardar, poupar para poder investir e lá no futuro, né, comprar algo, isso e mais outras coisas com esse resultado desse dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E isso a gente precisa fazer também com as nossas crianças, com os nossos filhos, ensinar desde pequenininho, né? Então tem uma menina lá que ela quer a Barbie. Olha, a Barbie custa X, mas se a gente guardar esse X aqui na sua conta, daqui a um tempo a gente vai poder comprar essa mesma Barbie e ainda vai sobrar um dinheiro para você comprar uma outra coisa, para a gente viajar, algo assim. Então, Nazaré está dizendo que hoje não é mais Barbie, né? Eu estou atrasada, né? Não, mas ainda tem vários bonecos. Né? Como eu sou mãe de menino, eu não sei muito bem de menina. o nome das bonecas. Sim, mas é essa consciência, né, que a gente tem que ter na gente e também gerar isso para as novas gerações que estão chegando, né? Gerar essa consciência de que a gente pode, né, lidar com o dinheiro de uma forma mais saudável, né, para que a gente não possa viver escravo do dinheiro, todo o dinheiro que entra, aí já é só para pagar conta, esse tipo de coisa, porque aí a gente não está realmente se pagando, né? A gente às vezes se trabalha, luta tanto para quê? Só para pagar conta, né? Então a gente precisa realmente começar, né, a despertar para esse lado, de entender que a gente é que tem que ter o comando aqui, não dá para ficar só, né, aquela vontade, aquele desejo, né, do consumo e tal, e sem perceber o que tem por trás disso, sem dar o comando certo para a sua mente, né? Perfeito. Então, eu acredito que essa mensagem vai alcançar muita gente, que é o nosso objetivo, para que as pessoas realmente acreditem em si e possam planejar melhor suas finanças, possam procurar, sim, no futuro investir, acreditar que é possível, né? A gente começa daí e, a partir desse momento, Nazareno, é possível, sim. Você é um case de sucesso, né? Que a sua história de vida é muito inspiradora. A gente acho que não tivemos tempo até de conversar melhor sobre essa história de vida, mas só o fato de você ter dito, olha, eu fui camelô, vendia, guardava e hoje em dia você é CEO de uma empresa de investimentos, falando sobre finanças, inspirando outras pessoas, já mostra o quanto que realmente a gente consegue, basta a gente querer, não é mesmo? Basta querer e estudar, né? Como a Vinícius colocou, se entender. O que você veio fazer aqui? Ser uma média, né? Porque média e mediocridade é muito parecido. Então, você é tão poderoso, né? Então, tudo que você ganha, não dá para comprar bons livros, conhecimento, né? A internet está aí. Então, com conhecimento, né? Hoje, a nossa empresa foi conhecida como as 20 que mais cresceram, né, nos últimos 2 anos, com a empresa da XP que vale 145 bilhões. Né? A nossa empresa está multimilionária também, e tudo sendo feito
com um passo de cada vez, com a coerência, com estudo, com dedicação. Isso é maravilhoso, você fazer aquilo que você ama, né, se descobrir o que você veio fazer aqui, qual a tua vocação, né? Então, isso te agrega muito valor. Se conhecer, porque senão você vai ficar em um trabalho que vai te gerar mais dores do que frutos. Você fica num trabalho, às vezes, mais pelo dinheiro. Pode ficar, por enquanto, né? Eu passei por 9 agências de banco, tinha coisas que eu não gostava ali, mas pô, eu vou estudar para eu ser independente, para eu poder falar a verdade da verdade para as pessoas sobre o mercado financeiro. Eu não vou depender de uma instituição, né? Então, essa liberdade você consegue depois que você se conhece os livros, né, a dinâmica dos negócios, a dinâmica da vida, né? Então, é um estudo, né? Você veio aqui para se estudar e estudar. Verdade. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Foi tão bom, já estamos aí na reta final do programa. Agradeço a presença desse casal. Então, a gente conversou com a Benícia Ferreira, terapeuta sistêmica, especialista em neurociência aplicada ao treinamento e ao desenvolvimento, e com Nazareno Lima, CEO da Alpha Way Investments, né, que é uma assessoria financeira. Abrimos a mente. Acredito que a gente fez aqui a nossa função, né, de comunicador, de comunicar vocês com a especialidade de cada um, e a gente espera que possa ter ajudado muitas famílias aqui do Maranhão e do mundo, até porque o programa fica no YouTube, então depois as pessoas podem acompanhar também pela internet, viu? Fiquem à vontade, o espaço é de vocês, outros momentos a gente pode voltar a bater mais um papo por aqui. Maravilha, Amanda, muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Que precisar de informações financeiras, conte comigo. Obrigado. Pode deixar, obrigada. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Rádio. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e podem contar conosco, tá? É sempre um prazer poder compartilhar nossas experiências e ajudar as pessoas também a evoluírem, né? Tanto a parte interna quanto a externa. Então, fiquem com Deus e muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai agora para a reta final, a gente encerra aqui a entrevista, mas a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, eu volto com mais um Giro com Saúde para vocês. Até já.